Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Olha, hoje, como dizem os gaúchos, vai cair os boteados bons. Fica até o final e eu tenho certeza que vocês vão ter no mínimo umas 10 pessoas para encaminhar esse podcast, porque vai ser tremendo. Boa noite, Boa Jaque. Seja noite. muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra, né? Um prazer estar aqui com você. A honra é nessa nossa, noite. você pode ter certeza disso, né? A gente esperou tanto esse momento, né? Verdade. Porque a gente sabia que ia ser o céu aqui na Terra. Amém, amém. Um momento muito especial. Já estava escrito, né? Já Pelas estava mãos escrito. de Deus. Exatamente. Essa noite, esse momento, né? Glória a E Deus. por mais que tenha sido difícil, né? Eu creio, como eu estava te falando, é um cumprimento do propósito de Deus, né? Sobre a minha vida, sobre a tua vida, Amém. sobre a vida de muitos daqueles que vão estar assistindo esse podcast, né? Essa palavra, o compartilhar da minha história, né? Que tem pessoas que me olham assim e dizem, meu Deus do céu, né? Você é tão calma, você é tão tranquila. Eu digo que é a mão do Senhor sobre a minha vida. Que nem sempre foi assim, né? Que João Calvino fala, né? Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. É verdade. O que você vê de ruim sou eu mesmo. É né? verdade, é isso aí mesmo. Mas e daí, quem que é? Jaqueline dos Santos. Jaqueline dos Santos. É incrível, assim, quando a gente pensa na nossa identidade, né? A minha identidade, por muito tempo, eu não sabia. Eu tive uma crise tremenda de identidade. E isso teve muito a ver porque as minhas próprias digitais, a minha própria identidade, ela foi contaminada, né? Por muitas circunstâncias que vieram do mundo, né? Circunstâncias, porque eu vim de uma família que era uma família totalmente disfuncional, né? Então, o meu pai, ele era alcoólatra, então eu cresci nesse ambiente, né? Gerado, assim, de muita turbulência, de muita briga. O meu pai batia na minha mãe, ele quebrava tudo dentro de casa. Então, a minha infância, eu cresci vendo isso. A minha mãe, muitas vezes... Vocês são quantos irmãos? Eu sou só eu de menina, a mais nova. E eu tenho 3 irmãos homens. 3 irmãos homens daí. E assim, eu cresci vendo meu pai dessa forma, né? Então, a minha mãe, como eu era mais nova, minha mãe me pegava, ela fugia comigo de madrugada, a gente dormia nos vizinhos, a gente se escondia nos porões dos vizinhos. Por quê? Para realmente fugir, né, do meu pai, né? Então, assim, que era muito agressivo. Que era muito agressivo. Ele bebia, ele era agressivo, né? Então, assim... E a minha mãe, ela trabalhava muito também, né? Então, assim, eu vejo, assim, que houve ali uma disfunção familiar muito grande, né? Que eu vejo que os nossos maiores traumas, eles começam lá na nossa infância, lá dentro da nossa casa, geralmente, né? É verdade. Então, assim, além de tudo isso, de toda essa turbulência, com 8 anos de idade, eu fui abusada sexualmente. Uau. Então, com 8 anos de idade, eu tinha 5 abusadores. 5 abusadores. E eu vivi uma vida... Dentro da tua casa? Não era né? dentro da minha casa. Eram vizinhos, mas também tinha parentes, né? Então, assim... Só que eu vivi uma vida totalmente amordaçada, porque eu nunca consegui contar isso pra ninguém. Eu não contei pro meu pai, eu não contei pra minha mãe, eu não contei pros meus irmãos, eu não contava pra ninguém. Pra ter uma ideia, a primeira vez que eu fui falar desse assunto foi há 7 anos atrás, que eu contei pro meu marido. Olha só. E por que eu contei para o meu marido? Porque eu comecei a sentir uma pressão dentro de mim, porque a minha filha, né, a Emanuele, ela estava para fazer 7 anos de idade, então ela estava naquela transição de idade. Então, ali que foi a época que eu fui abusada. Então, ali, para mim, foi muito difícil. Então, eu comecei a sentir aquela pressão, eu comecei a, sabe, eu não conseguia, eu disse, eu vou ter que abrir, eu vou ter que falar para alguém, porque foi ali que eu falei para o meu marido. Pensa, olha, a gente agora, semana passada, a gente fez 19 anos juntos, que nós estamos juntos. E eu falei para ele apenas há 7 anos atrás. Você vê, né? Então, uma vida toda amordaçada nesse sentido dos abusos, né? Então, assim, hoje a minha família não sabe, ninguém sabe,
né? Eu já tive, como eu estava te falando, já tive vontade de contar, mas hoje eu não posso contar para o meu pai e para minha mãe, porque eles são idosos e eu não posso abrir neles uma ferida que eu não vou poder sarar, né? Eu perdi esse tempo de contar, né, para eles. Por quê? Porque eu era ameaçada. Então, desde 8 anos de idade. Os abusadores te ameaçavam. Sim, que eu não podia falar nada, né? E entre si eles sabiam? Se conheciam entre si? Conheciam, se conheciam entre si. Meu Senhor. Então, pensa como eu cresci. Como que era essa menina, né? Depois essa adolescente, totalmente rebelde. Imagino. Totalmente rebelde, totalmente fora, né? Não obedecia a ninguém, era totalmente agressiva. Eles te abusaram por quanto tempo? Ah, foram anos. Eu fui abusada até ali por volta dos meus 14 anos. E como você conseguiu se libertar disso? Então, foi um processo. E eu vejo que eu ainda estou nesse processo, né? Porque é um processo que principalmente o abuso, ele causa feridas emocionais muito grandes dentro de nós, né? Ali são raízes de rejeição que elas vão sendo implantadas em nós e elas vão adentrando em tudo, né? Até hoje, quando eu estava ali refletindo sobre a minha história, o Senhor me lembrou de uma ostra, né? Ele me trouxe a imagem da ostra. E a ostra, ela gera uma pérola, só que somente uma ostra que foi ferida, ela gera pérolas. É verdade. Só que tem dois momentos para a ostra. Ou ela gera a pérola, ou uma pedra bruta, ou até veneno, porque uma ostra pode gerar veneno. E muito tempo eu me vi como essa ostra que gerava veneno. Por quê? Porque essas feridas que adentravam, porque não foram só os abusos. Eu recebi, na minha infância, na época de escola, eu recebia muito bullying, né? Então, assim, hoje eu tenho noção do que é um bullying, mas naquela época não tinha. Então, tinha vezes que eu ia para casa chorando porque falavam do tamanho dos meus lábios, a minha cor de pele, o meu cabelo, pelo fato de eu não ter uma situação financeira como os meus colegas tinham, eu recebia bullying por causa disso. Eu era totalmente rejeitada na sala de aula. Então, era rejeição em cima de rejeição. Era rejeição em cima de rejeição. Então, o que essa ostra ela gerava, né? Muitas feridas, né? Revolta, totalmente revoltada, né? Dores, não tinha aquela falta de perdão, uma pessoa totalmente amargurada, uma pessoa totalmente estúpida. Era assim que eu lidava com as pessoas. Para mim era assim, qualquer coisa que acontecia, eu ia lá e batia. Eu não tinha conversa comigo, eu batia. Eu era assim, eu era nesse nível de agressividade, né? Então, assim, e já a ostra, que ela é ferida e ela se permite passar pelo processo, existe algo que a ostra, ela libera, que é o nácar, né? Então, chamando para esse nácar espiritual que nós precisamos liberar, né? Que não é sobre as feridas que nós recebemos, mas é sobre o que nós decidimos liberar sobre essas feridas. E o nácar é exatamente isso. É quando a ostra é ferida, entra ali um grãozinho de areia, por exemplo, vai ferir ela, o interior dela, porque tudo diz respeito ao nosso interior, né? É verdade. Então, ela é ferida e, nesse momento, ela libera um nácar. Um nácar, que é uma substância que ele vai cobrindo esses ferimentos. E ele vai cobrindo, até que ele vire, durante um processo, algumas levam até 3 anos, né? Para gerar uma pérola. Então, a pérola é isso que tem dentro de nós. E eu vejo, assim, que esse processo todo que eu passei, que nem a ostra é 3 anos, glória a Deus se a gente fosse 3 anos apenas, né? Mas os processos nossos são bem doloridos. Foram muitos anos, né, de intimidade com Deus, buscando, muitas vezes, pelo fato de eu ter sido tão ferida também, o que eu busquei foi em pessoas, eu buscava em pessoas essa minha cura, e eu não entendia que a minha cura não estava em pessoas, ela estava em Jesus, apenas em Jesus. Então, assim, passei por processos de libertação, encontros, tudo mais. Eu digo que as minhas maiores libertações que eu recebi foi no meu secreto, foi eu e ele. Uau. Naquele lugar de intimidade, onde o Senhor, ele vinha, ele mexia nessas feridas e ele dizia, ó, vem aqui que eu vou mexer aqui. E eu dizia, Senhor, não mexe aí, Senhor, aí tá ferindo muito. Toda vez eu dizia, não, eu já perdoei meus abusadores, mas toda vez que tocava nesse assunto, ainda tinha algo que doía lá dentro. Eu dizia, Senhor, por que dói? Por que ainda dói?
O que acontece dentro de mim que ainda dói? Eu não entendo, eu já perdoei, né? E o Senhor, ele começou a trabalhar em mim, tá? Você já perdoou eles, mas você já pediu perdão pelo que você desejou no teu coração para a vida deles? Porque eu desejava a morte. Imagina. Né? Eu desejava o pior que tinha, né? Então, assim, e o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida. Então, assim, eu cresci, né? Fui uma adolescente totalmente rebelde. Então, com 15 anos, eu conheci uma pessoa na qual eu tive um relacionamento durante 13 anos. E essa pessoa, ela era totalmente parecida com o meu pai. Ele era alcoólatra, né? Era usuário de drogas. E eu passava a mesma coisa que a minha mãe passava. Você chegou a casar 13 com ele? anos. Casei com ele. 13 anos. Porque assim, ó, eu comecei a ficar com ele ali, né? E eu engravidei. E daí meu pai disse assim, não, agora tu tá grávida, então tu vai casar. Aí marcamos o casamento, acho que foi um mês antes do casamento, eu tive um aborto. Um aborto espontâneo. Né? E daí já estava com o casamento marcado, aquela coisa toda, aquela dependência emocional muito forte, que já foi gerada lá, né? Naqueles traumas lá de início. Então, eu permaneci, né? Então, assim, e eu comecei esse processo. Então, ele bebia, ele me batia. Eu recebia todos os tipos de abuso com ele também. Abuso físico, abuso emocional. Eu via muito como se fosse a minha mãe ali naquele lugar. Porque era a mesma coisa que ela passava com meu pai, né? Então, assim, e todas essas palavras que vinham, aquilo ali foi gerando mais e mais. Então, foi assim, ó, ferida atrás de ferida, ferida atrás de ferida, né? E nesse meio período, eu conheci a droga, né? Eu conheci a droga com ele. Então, assim, até então, eu não sabia o que era usar drogas, né? Eu já tinha fumado um cigarro, alguma coisa assim, mas até então eu não conhecia nada disso. Então, eu fui, né? Comecei a usar drogas e, então, assim, ali eu me afundei nas drogas mesmo. Inclusive, no nosso relacionamento, eu tentei internar ele 3 vezes, né? Por conta das drogas mesmo. Então, ali eu conheci o quê? Eu conheci a maconha, eu conheci a cocaína, eu conheci o crack. Inclusive, eu fiquei 3 anos afundada no crack. Meu pai. 3 anos. Então, assim, foi um relacionamento totalmente abusivo. Totalmente abusivo. Eu não era fácil, né? E ele também não. Depois, né? Ali, antes de logo que a gente terminou ali, ele veio fazer o caminho de volta, me pediu perdão, eu pedi perdão para ele, a gente se perdoou. Hoje a gente não tem problema nenhum um com o outro. Eu perdoei ele, né? Eu oro pela vida dele, né? O desejo do meu coração é que ele seja feliz, que ele tenha a família dele, que ele possa prosperar, que ele tenha saúde, né? Essa é a minha oração. Então, assim, só que foi um processo doloroso também aí, nesse período, né? Então... Sim, porque na época tu não tinha o entendimento que tu tem hoje, né? Não tinha nada tu já era desse convertida? entendimento. Não. Não era, não. Então, nesse período, eu conheci as drogas. Então, assim, aí eu comecei num processo, assim, a minha última usada de drogas foi o quê? Eu usei 3 dias crack. Eu fiquei num estado, assim, deplorável. Eu me peguei sentada, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E era inverno, né? Na Serra Gaúcha, inverno, aquele frio, e eu estava numa área que eu tinha na minha casa, eu fiquei 3 dias em posição fetal, naquela área, sem uma coberta, sem nada, um piso bruto, né? Fiquei ali em posição fetal durante 3 dias e 3 noites. Eu não conseguia... A casa que você morava com ele? A casa dos meus pais lá. Eu fiquei na casa dos meus pais. Aí eu fiquei naquela posição fetal durante 3 dias e 3 noites. E eu não me mexia, eu não conseguia mexer os olhos, eu não mexia a cabeça, eu fiquei na posição fetal e ali eu fiquei. Então, eu vi, assim, que foi ali um trabalhar de Deus sobre a minha vida, porque eu não tinha intimidade com Deus. Apesar de eu já ter, quando eu era pequena, eu tinha uma tia minha que me levava no culto do domingo, então, na escola bíblica, eu ia com ela, com a minha prima pequena. Então, ali eu estava recebendo aquela sementinha. Só que depois que eu cresci, eu simplesmente esqueci daquilo tudo, né? E eu digo assim que a nossa alma, ela anseia por Deus. Então, em muitos lugares eu busquei a presença de Deus. Eu busquei, na verdade, eu não queria buscar Deus. Eu queria saciar aquilo que a minha alma gritava dentro de mim. E ela gritava por socorro, né? Então, assim, em muitos lugares eu busquei.
E A nossa alma anseia por coisas que os nossos olhos jamais viram. Exatamente. A presença, né? A única coisa que nos completa totalmente é a presença do Senhor. Então, naquele momento, eu estava ali naquele lugar e eu fiz uma oração, do meu jeito, né? Mas eu disse, Senhor, porque eu tinha certeza que eu ia morrer ali. Quando eu estava nesses 3 dias ali, eu tinha certeza que eu ia morrer. Né? Então, assim, aí eu pedi para Deus, se o Senhor me tirar daqui, me livrar da morte nesse dia, eu sair daqui sã, eu nunca mais coloco uma droga na minha boca. Esse foi o propósito que eu fiz com Deus. O Senhor ouviu a minha oração. Daquele jeito, né? Ele ouviu a minha oração. Eu levantei dali, eu nunca mais botei uma droga na minha boca. Eu não precisei me internar, sendo que eu estava há 3 anos já afundada no crack. O que eu tinha de dinheiro e o que eu não tinha, eu fui ali, foi totalmente ali. Então, assim, era uma vida usando drogas, né? Aí, o Senhor ouviu a minha oração. Nunca mais eu tive desejo de colocar uma droga na minha boca. Não precisei tomar remédio, não precisei ser internada, né? Esse foi o meu processo, foi o trabalhar de Deus comigo, né? Então, daí, daquele momento em diante, daí o meu ex-marido, ele ainda era usuário, então eu não queria que usasse dentro de casa. Então, daí eu apanhava, por quê? Porque ele queria usar e eu não queria. Então, ali chegou um ponto que eu não consegui mais, né, suportar tudo aquilo, daí a gente decidiu pela separação. Aí eu decido me separar. Aí, quando eu saio desse relacionamento, o muro que eu levantei no meu coração. A partir de hoje, homem nenhum mais manda em mim, homem nenhum mais vai me ferir, né? Então, eu levanto esse muro, que não deixa de ser um muro, né, de proteção contra a própria rejeição, né, que eu tinha recebido, porque os abusos, físico, abuso emocional, ali são todas formas de rejeição também, né, que adentram dentro de nós. Então, ali, a partir desse momento, eu tomo essa decisão. Então, eu não queria me relacionar com mais ninguém, entende? Então, ali, eu tive trauma. E daí, antes de eu terminar com ele, eu tive uma outra gravidez. Que com 7 meses, eu tive um parto prematuro. E eu já estava com tudo organizado. Quarto organizado, roupinhas organizadas, tudo organizado. Então, foi um outro trauma. Minha filha, né? O nome dela é Vitória, ela nasceu, né? E ela sobreviveu 12 horas. Então, eu tive que fazer, inclusive, o velório, eu tive que fazer todo esse procedimento, porque ela nasceu e ela sobreviveu algumas horas, né? Ela não nasceu... Antes de você se separar dele. Isso, antes de me separar dele. Aí, depois de uns 3 anos, daí eu me separei dele. Daí, depois de uns 3 anos, eu me separei. Aí, eu me separei durante 2 anos... que eu queria sexo, drogas e rock and roll. Era assim que eu dizia que, né? Porque o que aconteceu? Eu não quis trabalhar, não queria nada. Eu queria realmente era ferir. O meu propósito era ferir o máximo que eu pudesse ferir, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu fui para prostituição, né? Mas voltou para as drogas, não, né? Não, para as drogas não. Não, para drogas não. Mas aí eu fumava uma maconha, mas nunca mais o crack, nunca mais eu coloquei na minha boca, né? Mas aí para prostituição, bebida, noitada. Então eu pesava, imagina, eu tenho 1,72, eu pesava 48 quilos. Era curioso, que nem dizia. Curioso, é. Curioso. Então, assim, eu vejo, assim, o trabalhar de Deus, até o cuidado de Deus, porque muitas vezes eu dizia, onde o Senhor está? Porque era muito bom estar nas festas, né? Onde eu tinha tudo liberado, onde eu não gastava nada. Só que quando eu estava em casa sozinha, no momento que eu deitava na minha cama, eu sabia as dores emocionais que eu tinha. E ali eu chorava muito, eu buscava muito a presença de Deus. Eu pedia para Deus, Deus, aonde tu estás? Porque para mim Deus não existia. Porque por que ele estava permitindo que tudo isso acontecesse? E agora, quando eu passei por esse processo, né, quando eu vim para cá, eu comecei a buscar a presença do Senhor, e ele me disse que um dos perdões que eu precisava liberar era para mim mesma, o auto-perdão. Porque eu perdoei muito, eu fiz muito caminho de volta com essas pessoas que me feriram. Mas eu não conseguia me perdoar pelos lugares que eu entrei, pelo que eu me permiti vivenciar, né?
de ser ferida por coisas que eu fiz, eu não conseguia, eu carregava como se fosse um manto de culpa sobre mim. Então, eu precisei realmente me perdoar por muitas coisas. E numa dessas noites, eu conheço uma pessoa, eu digo que é o meu Boaz, né? Conheci o meu marido. Uau. Eu digo que ele me resgatou desse lugar, né? O meu marido, ele nunca usou uma droga, ele nunca fumou um cigarro. Totalmente assim, em paz, uma pessoa muito tranquila. E quando ele me encontrou, ele disse, não, eu não quero mais que você fique nessa vida. Aí fazia um mês que nós estávamos juntos, ele disse assim, ele me chegou com um presente, uma roupinha de bebê. E ele disse assim, esse aqui nós vamos guardar para o nosso filho. Eu dizia, eu não vou ter filho, eu nunca vou ter filho. Porque eu estava ferida, né? Já tinha perdido 2, como que eu ia ter filho? E ele disse, não, esse vai ser do nosso bebê. E ali a gente começou um processo. Ele foi para uma empresa e lá nessa empresa tinha um amigo dele que era cristão. E ele chegou e ele disse, nós estamos indo em tal lugar tomar passe, estamos indo tomar banho de sal grosso, estamos indo não sei o que nós estávamos fazendo tudo isso, né? Aquela coisa da alma ansiando pela presença de Deus e nós buscando em tantos lugares, né? E o amigo dele disse assim, não, então eu vou te convidar para... Eu já passei por esse processo também. O amigo dele disse assim, então eu vou te convidar para ir num lugar comigo tomar um passe lá na minha igreja. Aí ele chegou em casa, daí ele chegou em casa, ele disse assim, né, o meu colega me convidou para tomar um passe lá. Eu disse, desde quando igreja evangélica dá passe? Eu nunca vi. Mas, como a gente tava assim, né, eu disse, vamos aceitar, vamos lá. Aí a gente aceitou e foi. Daí a gente foi, a primeira vez foi num sábado, que era culto de jovens, né? Então, foi, assim, maravilhoso, foi muito bom. Daí, meu esposo disse assim, não, eu quero ir no domingo para ouvir a palavra do pastor para ver se eu vou gostar. Eu disse, então, vamos. Aí, a gente foi lá, assim, a gente foi muito quebrantado, né? Quebrado por Deus naquele lugar. Assim, eu nunca vi meu marido chorar, ele chorou o tempo todo. Ele foi para casa chorando, eu olhava para ele e dizia, meu Deus, o que tá acontecendo com ele, né? Daí, na quarta-feira a gente foi para a célula, nós fomos convidados para uma célula, e ali na célula a gente começou todo o nosso processo com Deus. Né? Deus colocou um casal de líderes para cuidar de nós, que eles simplesmente, o propósito deles era nos levar para Jesus. Eles, em momento algum, eles apontaram, porque assim, quando eu entrei na igreja eu ainda fumava cigarro. Eu saía da igreja, do culto, enquanto as pessoas estavam lá dentro conversando, eu ia no portão da igreja fumar meu cigarrinho. Só que nunca ninguém chegou para mim e disse assim, tu não pode fumar, é pecado fumar, nunca. Nunca foi assim. As pessoas me amaram naquele lugar. E eu vejo que o nosso grande processo, o nosso grande propósito é amar pessoas. Né? Não é apontar o dedo, não é julgar, porque hoje, assim... fazer o que Jesus faria, né? Exatamente. O que ele faria? Ele julgaria? Apontaria o dedo? Exatamente. Ou ele amaria? Ele amaria, com certeza. Eu sempre me pergunto, o que Jesus faria nessa situação? Ele com certeza amaria. Então, eu vejo assim, o quanto foi importante isso para nós, esse amor dessas pessoas, esse cuidado, esse trazer para perto, trazer para a mesa, ali onde a gente se sentia pessoas importantes. Imagina, eu totalmente quebrada, né? Como que eu ia me sentir uma pessoa importante? Para mim, eu não tinha importância. Qual a identidade minha? Exatamente. Nenhuma. A minha identidade, eu não sabia quem eu era. Quem eu era. Né? Então, assim, eu vejo que o inimigo, se ele quer nos tirar da presença de Deus, uma das primeiras coisas que ele faz é roubar a nossa identidade, né? Quando o Espírito leva Jesus para o deserto, né? Que o diabo tá lá, uma das primeiras coisas que ele fala é, se tu és filho de Deus. Então, ele vai e toca na identidade. Só que Jesus sabia quem ele era, né? Então, assim, eu vejo que esse processo, né, de descobrir nesse meio tempo a minha identidade de filha, de quem eu sou, sabe? Realmente foi um processo muito doloroso na presença de Deus. Muito doloroso, né? Porque muitas vezes o que eu gerei foi justamente depressão. Eu fiquei 3 anos totalmente depressiva numa cama, com fortes dores no corpo. Daí eu fui saber, eu tinha fibromialgia.
né? Então, assim, era uma dor insuportável. Minha filha não podia me encostar, meu marido não podia me encostar. Eu não entendi o que eu estava passando, mas, na verdade, era o processo de prensa de Deus sobre mim. Eu entendi isso. E a primeira vez que eu dei o meu testemunho em público, a minha pastora, ela disse assim, quando você for dar o teu testemunho, Deus vai gerar cura física em você. E eu simplesmente agarrei aquela palavra, eu disse, eu creio nessa palavra. E a partir dali eu recebi uma cura no físico, tanto no emocional quanto no físico. O meu emocional ainda é uma luta, mas hoje eu não estou mais depressiva, para honra e glória do Senhor, né? Mas a cura que eu recebi no meu físico da fibromialgia foi uma cura real sobre mim. Eu tinha também alguns problemas no meu útero, eu fui curada também. Então, Deus foi liberando muitas curas, né, físicas sobre mim também. A partir do momento que eu comecei a liberar o meu testemunho. Porque como nós estávamos falando, nós somos cartas vivas, nós precisamos liberar aquilo que Jesus fez em nós. E é aquilo, né, Jaque, quem é curado, cura. E quem é ferido, fere. Exatamente, fere. Quando tu era ferida, tu feria. Hoje tu é curada, tu cura. E quanto mais pessoas forem curadas através da tua vida, do teu testemunho, porque tudo tem um propósito divino, né? Mais curada você vai ser. Exatamente. Então, assim, hoje, quando chega alguém diante de mim que foi abusada, eu sei exatamente o que passou. Eu sei as dores do abuso, eu sei as dores da rejeição, eu sei as dores de ter né, uma família disfuncional ali, eu sei as dores de uma pessoa que vê a sua mãe sendo agredida. E mesmo assim, mesmo em meio à agressão, quem cuidava do meu pai era eu que fazia chazinho, eu que levava. Eu tenho um amor muito grande pelo meu pai. Querido. Então, hoje já faz 25 anos já que ele deixou de beber. Uau! Glória a Deus. Glória Eu tive a honra, eu e meu esposo tivemos a honra de batizar o meu pai e a minha mãe. E a minha sogra agora também se batizou. Então, assim, eu vejo como Deus, ele nos levanta, né? Ele nos levanta mesmo. Ele nos tira de um lamaçal de pecado, né? De um lugar de muita dor, né? Ele vai nos forjando, mas tudo tem um propósito. Então, assim, ó, primeira vez que eu dei o meu testemunho, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, tu não tem vergonha do teu testemunho? Porque tu pensa, tu tem uma filha, né? Ela vai saber do teu testemunho. Eu disse assim, eu quero que a minha filha saiba do meu testemunho. Porque essa foi a história da mãe dela. Foi o que Jesus fez na minha vida. Claro. Se hoje eu tenho uma família fortalecida em Deus, foi porque Jesus fez isso, né? Então, assim, quando eu conheci o meu esposo, daí a gente foi pra igreja, a gente começou a passar os processos ali, né? Aí eu fui pro encontro com Deus, daí a gente já foi morar junto, a gente ficou junto, já foi morar junto, né? Aí eu fui pro meu encontro com Deus e lá no encontro eu fui muito ministrada, né? Então, quando eu voltei para casa, eu disse assim para ele, eu gostaria de fazer um voto com você. Até você ir no teu encontro, que seria na próxima semana, eu gostaria que a gente não tivesse relacionamento sexual, né? Vamos se consagrar para que você possa ir. E ele disse, amém, pode ser. Aí ele foi pro encontro com Deus dele. E porque ali nesse encontro a gente entendeu o quê? Que nós estávamos em pecado, que nós estávamos errando, né? E se a gente quisesse uma vida com Deus, nós precisaríamos o quê? Renunciar. Exatamente. E foi o que a gente fez. Então, quando ele voltou do encontro, a gente fez um propósito, eu e ele, de 8 meses. Então, até o nosso casamento, a gente marcou a data do casamento e ali a gente se consagrou ao Senhor. Então, foram 8 meses, né, que a gente ficou consagrado a Deus antes de ter novamente um relacionamento sexual. E ali a gente entregou a nossa vida a Cristo e a gente disse, Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Então, tudo que o Senhor quiser fazer, lá no encontro, ele me disse assim, eu vou restituir sobre a tua vida tudo que foi perdido. Tudo. Uau. Tudo que foi perdido, eu vou restituir. Então, eu não me via mais tendo filhos, eu não me via mais num relacionamento, né? Que fosse próspero. Eu não me via saudável emocionalmente, eu não me via saudável fisicamente, eu não me via feliz, né? Porque a minha identidade, ela foi totalmente contaminada. Né? Com tudo isso que foi acontecendo. Então, assim, quando Deus me diz, eu vou restituir tudo, eu agarrei essa palavra. Né? E foi o que aconteceu. Com o passar do tempo, tudo foi sendo restituído. E cada promessa que Deus vai cumprindo na minha vida, sabe? Eu vou glorificando o nome do Senhor, porque às vezes a gente pensa que vai acontecer lá ontem. Ah, o Senhor te falou hoje, é amanhã que vai ser cumprido. Não, tem um tempo, né? Existe um tempo para isso. Então, assim, hoje
graças a Deus, nós temos uma vida, né, próspera, uma vida feliz, uma família fortalecida. Nós servimos ao Senhor, né? A minha filha serve ao Senhor, ela Ai, vai que fazer 13 bonitinho. anos, né? Ela sabe da minha história, mas hoje ela Ela é a sabe. única filha de vocês. É a única filha. É. Aham. Ela sabe da minha história, mas hoje também ela sabe, né? Ela tem entendimento que se alguém chegar e quiser tocar nela, ela tem uma mãe, ela tem um pai que ela pode chegar, que ela pode conversar, que ela pode abrir para nós, né? Então, assim, ela sabe que se hoje alguém chegar a oferecer uma droga para ela, ela tem a capacidade de dizer não, porque ela sabe o que o uso de droga gerou na minha vida. Então, eu não tenho vergonha do meu testemunho, mas muito tempo eu tive vergonha do meu testemunho, de quem eu era. Eu acredito. Aham. De quem eu era, porque foi um turbilhão de Até coisas. porque você estava vivendo aquilo, mas você não era aquilo. E você acreditava ser, né? Exatamente, É, acreditava exatamente. ser. Porque era uma identidade que não era a minha, Exatamente. né? Então, assim, uma história da Bíblia que eu gosto muito é a história de Raabe, né? Raabe era uma prostituta. Pensa o ambiente que ela vivenciava lá, né? Só que uma decisão que ela toma muda toda a vida dela, e não só a vida dela, mas a vida da família dela. E de uma prostituta ela passa a ser uma princesa, porque ela casa com Salmão, né? E ela tá na genealogia de Jesus. Pensa. Olha como o Senhor, ele transforma. Então, assim, quando eu olho para a história dela, eu vejo muito a minha vida. Debaixo daqueles escombros, quando a cidade, né, de Jericó tá lá em escombros, ela sai de trás daquelas muralhas, e quando ela sai de trás das muralhas, ela começa a viver uma nova vida. E foi isso que aconteceu comigo. Você saiu de Aqueles trás das escombros, sabe, que eu vivenciava. Porque foram escombros que foram sendo derrubados. A minha vida foi uma vida de muita luta nesse sentido. Então, esses escombros, eu precisei passar por cima deles, e eu precisei ter uma mudança total. Eu fico imaginando ela, né? Quando ela sai daquele ambiente, ela começa a andar ali com o povo hebreu, né? Um povo que servia a Deus, que buscava a Deus. Ela totalmente uma vida pagã, que buscava outros deuses. Ela começa, meu Deus, existe só um Deus que faz milagres, que abre o mar. Então, imagina a mudança de mentalidade que essa mulher precisou ter. Exato. E é assim conosco também, né? Quando a gente está nesse meio desses escombros, muitas vezes que nós somos feridos, porque isso acontece muito com a gente, né? A gente é ferido, né? Então, a gente tem a decisão do que a gente pode gerar. E quando a gente gera, né, libera esse nácar espiritual que a gente pode gerar, liberando para que gere pérolas. A pérola, ela tem um poder de cura. Ela é vendida para países da China, onde ela é vendida como comprimido para curar muitas áreas da vida da pessoa, né? Das pessoas. Então, assim, nós somos esses agentes de cura sobre a vida, sobre outras vidas. Então, todo o testemunho do que eu passei hoje é cura para a vida de muitas mulheres. De muitas mulheres que se aproximam de mim. A cicatriz que ficou é a cura de muitas feridas. Exatamente. É sobre a cicatriz que ficou, sabe? Que hoje não dói mais. Hoje eu olho lá para trás, mas eu não volto mais lá para trás com um motivo de dor, com aquela dor no coração, não. Hoje eu volto para trás para agradecer a Deus. Senhor, obrigada, porque o Senhor me tirou desse lugar. O Senhor me curou desse lugar. Eu era assim, hoje eu não sou mais, sabe? Hoje eu tenho identidade firmada em Deus. Eu sei quem eu sou no Senhor, né? Eu sou filha de Deus, né? Sou uma filha amada, porque quando eu olho assim, meu Deus do céu, olha o quanto Ele me ama. Em todo tempo, muitas vezes eu dizia, Senhor, onde Tu estás? E Ele me mostrava, Ele estava sempre junto comigo, eu que não conseguia ver. Eu que não conseguia acessar ao meu Pai, né? Por conta das feridas paternas, eu também via, oh, meu Deus, um Deus de longe, um Deus julgador, um Deus, né? Não é punidor, não era um pai que vinha, que abraçava, sabe, aquela paternidade. Então, eu vejo que foi esse trabalhar do Senhor, esse trabalhar um processo de grande cura sobre a minha vida. E está sendo ainda, sabe? Acredito. E existe um lugar específico de cura, que é no secreto.
que é o lugar onde você acessa esses lugares, o lugar onde o Senhor, ele vem ali, ele te mostra você, ele tira para fora ainda coisas que tá lá no oculto, escondido, aquele sentimento de raiva, algumas coisas que muitas vezes tá lá dentro escondido que a gente não consegue perceber. É verdade. Né? Então, assim, esse lugar de intimidade, né, com Deus, ele nos mostra uma nova vida, uma nova identidade. A identidade, realmente a identidade da eternidade sobre nós. Amém. Né? E a gente esconde até por uma defesa, né? Uhum. Porque é tão dolorido aquilo que naquele momento você não tem maturidade para lidar com aquela dor e Isso. a mente vai e esconde aquilo, né? Esconde. Muitas vezes a gente não quer Então lembrar. exatamente. Então tá, chaveou e jogou a chave fora, né? Exatamente. Para ninguém encontrar, né? Só que para que haja cura é necessário que Sem essas dúvida. feridas elas venham para fora, né? E vai doer às vezes mexer ali nessas feridas que tá ali, né? Tão escondidinha. Sim, quando a gente rala o joelho, por exemplo, né? Aham. Para limpar, né? Para passar um remedinho dói, Sim. mas depois cria aquela casquinha, Aham. aí cura e aí fica só a cicatriz, né? Dependendo do tamanho da ferida, né? Exatamente. E a cicatriz não dói mais, mas é exatamente isso, para mostrar, é para curar outras feridas, Isso, né? ela serve para Das lembrar. outras pessoas. Para lembrar, né? Pra lembrar. O que você passou, o que nós passamos, né? É para isso que serve as cicatrizes, né? É verdade, porque eu vejo já que o propósito de Deus não é com o povo, né? Exatamente. Né? Então, através da tua vida, ele pegou tudo aquilo que você passou, não que ele tenha programado isso para você de forma alguma. Exatamente. Né? De forma alguma. Mas tudo isso que você viveu, ele transformou numa grande bênção e para um povo. Para um povo, exatamente. Então é tremendo isso, né? É maravilhoso, né? Eu falo, né, que ele transforma até a maldição em bênção. Até né? a maldição em bênção, Todas é as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? Então é isso. É isso aí, é sobre isso. Né? Tem gente que fala assim, mas como que, né? Você mesmo perguntou como é que Deus permitiu. Sim, né? porque vem esses questionamentos, né? Sim, claro. As escolhas são nossas, Exato. consciente ou inconscientemente. Né? Às vezes heranças espirituais. Heranças espirituais. Então, permitir é uma coisa, mas é o que você falou, ele sempre esteve ali. E no momento que você viu isso, né? E aí tudo... Aí a história começa, porque as misericórdias dele se renovam toda manhã. Sim, toda manhã se renova. Né? Então, é uma nova história. E é exatamente isso que ele me deu, uma nova história, né? Tanto que... Fazer tudo novo. Tudo novo. E tem feito. Cada dia, assim, quando a gente vê o meu esposo, a gente conversa muito, né? Então, a gente diz, meu Deus do céu, como pode, né? O Senhor tá fazendo isso agora, né? No tempo de Deus, porque a gente, às vezes, quer que seja no nosso tempo. Exatamente. E não é, né? E não é no nosso tempo, porque a gente às vezes, não tá preparado psicologicamente, não tem uma maturidade para vivenciar algumas coisas. Se fosse alguns anos atrás, eu não conseguiria falar do meu testemunho. Porque tu estava ainda machucada, porque né? eu ainda estava muito ferida. Então, eu precisei passar por processos de cura com Deus para que eu pudesse falar sobre o meu testemunho, né? E é incrível porque, assim, o meu testemunho, ele diz muito respeito ao meu marido também. Então, assim, quando foi para liberar isso, pensa para ele, né? Eu ia estar expondo não somente a minha vida, mas a vida dele também. Só que quando a gente entregou a nossa vida a Cristo, é isso que a gente sempre conversa, né? Não diz mais respeito a nós. Exato. Então, eu não tenho que estar ali na frente das pessoas querendo dizer que eu sou uma pessoa que eu não sou. Não. Eu passei por isso. Essa sou eu, né? Então, assim, durante muito tempo, eu era tão agressiva que eu batia em homens. Eu andava armada, eu batia em homens. Então, assim, hoje as pessoas escutam eu falar de você é tão calminha. Deus, você é calma. Não, mas você é muito calma. Eu digo, gente, hoje é a mão do Senhor dentro de mim. Em mim, né? Em mim. Porque se eu deixar a velha Jaqueline vir para fora, né? É aquela nossa velha natureza que a gente tem que matar todos os dias, é totalmente diferenciada de quem eu sou hoje. Claro. Né? Então, assim, e é realmente matar essa velha carne, essa velha natureza. Amarrar ela bem Amarrar amarradinha. ela e... Tem uma amiga que fala.
É que a minha caninha tá bem amarradinha. A gente fala às vezes, nós vamos descer da unção, vou descer da unção. Mas por quê? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Todos nós estamos no processo, né? Dessa santificação, de buscar santificação, de buscar uma vida com Deus, que não é fácil, né? Não é algo que é fácil, que é simples. Não, são renúncias que a gente precisa fazer. E é o que eu falo, são as escolhas, né? Escolhas é dizer não para nossa carne, para dizer sim para Deus, né? E como vale a pena. Oh. Meu Deus, como vale a pena uma vida com Ele. Né? Você tá entregue a Ele, vale muito a pena. Vale a pena renunciar a qualquer coisa, né? Por uma vida com Cristo. Então, assim, hoje a minha oração é que toda a minha família, né? Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Uau. Que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, assim, desde que eu me converti, eu oro pela vida dos meus irmãos, né? Que eles ainda não aceitaram a Cristo, mas eu oro pela vida deles. Nenhum dos três. Eu tenho um deles que ele é cristão, né? Então, ele é católico, mas ele tá ali, tem um coração, assim, que, meu Deus, todos eles, né? Meus irmãos são meus amores, assim, eu amo a vida deles. Então, assim, eu oro por eles, para que eles venham aceitar Cristo também, sabe? E eu tenho essa promessa sobre a minha vida, eu creio que no tempo certo, no tempo de Deus, ela vai se cumprir, né? Deus me levantou como uma remidora da minha família. Né? E eu vejo, assim, essa remissão na vida do meu pai, da minha mãe. Pois é. Né? Quando nós estamos com a família, a gente sempre procura um momento de falar da palavra, de fazer uma oração, de fazer a diferença ali, né? Então, assim, eu creio que no tempo de Deus isso vai acontecer, né? Não é algo que eu digo que eu nunca desisto. Amém. Não desisto até que eu possa ver diante dos meus olhos essa promessa sendo cumprida, né, sobre a minha vida. E com certeza vai. Né? Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai, sim. Então, essa é um pouco da minha história, né? Das minhas dores que eu passei, mas que foram curadas, né? Eu vejo que quanta cura eu recebi. Amém, né, da parte de Deus. Meu Deus do céu, quanta cura. E a gente fazendo um feedback, assim, a gente percebe que ele sempre esteve ali, né? Sempre. A gente vê o cuidado dele, assim. Mesmo que a gente não enxergasse, não fizesse a menor ideia... Né? E na época também a gente não fazia, mas fazendo uma retrospectiva, você vê, meu Deus, ele sempre esteve ali. Sempre. É incrível, assim, porque muitos momentos da minha vida ele ressignificou momentos da minha vida. Então, assim, ó, tinha um lugar específico em que eu era abusada. Então, assim, ó, toda vez que eu estava entristecida, muitas vezes eu ia para esse lugar. Eu me trancava nesse lugar onde eu fui abusada. Então, eu lembro das cores, do cheiro, do lugar. Eu lembrava de tudo isso, sabe? E daí, um dia... Você ia para esse lugar depois que passou o processo do abuso? Sim, não, eu tô dizendo assim, ia emocionalmente para esse lugar. Até pouco tempo atrás. Eu tô falando isso de um ano e pouco atrás, eu ainda ia para esse lugar. Quando eu me sentia rejeitada, quando eu sentia triste, era para esse lugar que eu ia. A tua mente te levava para lá? Minha mente me levava direto para esse lugar. E eu sentia todo o ambiente, todo. Desde cheiro, a visualização, eu revivia aquele lugar. E um dia eu estava no meu... Não, eu fui num seminário e lá o Senhor falou muito comigo nesse seminário. E foi muito dolorido para mim. Aí eu vim para casa e eu fui pro meu quarto, fechei a porta do meu quarto e lá eu me joguei na presença de Deus. Eu não conseguia falar, eu só chorava, né? E eu dizia, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que está acontecendo. E o Espírito Santo, ele veio. E ele disse assim, chega. Hoje chega, hoje tu não adentra mais nesse lugar. Hoje eu vou te tirar desse lugar, tu tem que vir comigo. E eu vi a mão dele assim, ó, me pegando e me tirando desse lugar. E ele dizia assim, tu tá olhando só esse ambiente, mas eu quero que tu vire pro lado e tu veja o outro ambiente que tinha ao redor. E naquele momento ele me vira assim, quando eu viro, e é verdade, aonde eu era abusada era um fundo de uma casa, né? Então é como se fosse uma casinha ali de madeira. Só que ao redor dessa casinha tinha um terreno onde tinha árvore frutífera, tinha plantas, tinha flores, um lugar muito bonito, arborizado.
Só que eu nunca lembrava desse lugar. E é incrível quando eu tive essa experiência com Deus, que ele me dá a mão e ele diz assim, hoje chega, hoje você não entra mais aqui, olha para o outro lado. E eu olhei para o outro lado e eu vi aquelas árvores. Eu lembrei que eu subia naquela árvore, eu pegava bergamota, eu comia, eu brincava de boneca lá naquela terra, de comidinha, eu brincava com meus primos naquele lugar, eu brincava com os meus amigos, tinha as flores, então eu comecei a sentir todo esse ambiente. E no meu quarto, o Senhor começou a liberar o cheiro daquele lugar, o cheiro da terra, o cheiro da fruta, sabe? O cheirinho da rosquinha da minha avó, eu comecei a sentir porque era assim, vinha da casa da minha avó aquele cheirinho de rosquinha. Então o Senhor começou a me levar nesses lugares, eu começou a ressignificar dentro de mim esse lugar. Que tremendo, então né? hoje, quando eu quero entrar lá, eu não consigo mais entrar. Uau! Eu não consigo mais entrar porque eu vou para o lugar aonde o Senhor ressignificou. Então, quando a minha alma quer ir para esse lugar, o Senhor me mostra, não tem esse outro lugar. Uau. Então, eu viro, é uma decisão minha, não, eu não quero mais entrar, o Senhor já me tirou dali. Porque ele disse, chega, sai agora da casinha. Foi dessa forma que ele fez comigo. Então, ele ressignificou esse lugar. Então, tinha beleza. Tem beleza em meio aos nossos processos. Só que, às vezes, a gente tá assim, ó, tão cego com aqueles traumas que a gente não consegue ver nada ao redor. E o Senhor, ele nos chama para olhar ao redor. Para sentir o ambiente ao redor. Tem alguma beleza ali. Tem alguma coisa do Senhor. Ali o Senhor estava. Com certeza. Sabe? Naquele ambiente o Senhor estava. Ele estava ali me esperando. Pode nos separar Eu do amor fui, dele. exatamente, eu fui feliz naquele lugar. Entende? Mas eu só via os meus traumas. Mas não, eu fui feliz naquele lugar. Então, eu tive alegrias naquele ambiente. Então, ali o Senhor, ele começa a liberar tudo isso, né? Esse cheiro, essas cores, o ambiente, tudo que tinha. Eu comecei a lembrar das árvores que tinha lá, né? De eu brincando naquelas árvores, fazendo casinha de boneca. Então, assim, olha como o Senhor, ele vai ressignificando, né? Esses momentos de trauma sobre as nossas vidas, né? É como você disse, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tempestade, nada. nem potestade, nem Nada, anjos, nada, nem altura, nada, nem nada, profundidade, nada. Ele está ali. Mesmo nesses dias difíceis, nesses traumas, nesses ambientes de trauma, ele está ali, ele está cuidando, ele continua. Deus nunca perde o controle da nossa vida. É verdade. Nunca perde o controle. Né? Em tudo que aconteceu, em tudo que nós passarmos pela nossa vida tem um propósito, né? Tem um propósito. É verdade. Né? Então, assim, quando ele ressignifica esse lugar, agora eu já não volto mais para esse lugar onde eu era abusada. Uau. Porque hoje houve uma ressignificação da parte de Deus. Ele trouxe um novo significado. Ele me trouxe novamente a olhar aquilo que eu não conseguia mais enxergar. Né? Como a minha própria identidade. Eu passei por um momento de depressão, né? 3 anos numa cama, muito triste, muito amargurada, muito ferida. Eu ficava o tempo todo nesse lugar, nesse ciclo, sabe? Nesse ciclo. Aí um dia o Senhor me lembrou do que eu era chamada quando eu era pequena, que era sorriso. E ele disse, a tua identidade não é de tristeza, é de alegria. E ali ele me batizou com o espírito da alegria. Eu saí da igreja, foi um momento de um culto, eu saí da igreja, a gente ia jantar fora, para ter uma ideia. E eu recebi um batismo de alegria na igreja. Então, eu ria muito, eu não conseguia parar de rir. E a gente ia jantar fora com os amigos e eu disse pro meu marido, eu dizia, não vamos, porque eu não vou conseguir parar de rir. Eu ria. E ele disse, mas tu consegue parar? Eu dizia, eu não consigo parar. Eu fui para casa, a gente sentou, fez um café e eu rindo, o tempo todo rindo. Eu acho que eu fui quase até meia-noite dando risada. Então, a partir desse momento, eu vejo que foi uma virada de chave para mim. Por quê? Eu estava muito naquele ambiente de tristeza, dentro da minha alma, triste. Aí o Senhor me lembra, não, você é sorriso, você é alegria. Então, ele me batiza com alegria naquele momento. E naquele momento começa um processo nesse sentido em mim, dentro de mim. Uau. Né? Da depressão para esse lugar. A cura da depressão. Então, eu digo assim, são experiências, a gente não consegue explicar. Não tem explicação.
Não explica. Não se explica. Experiências com Deus a gente não consegue, a gente apenas vivencia. Eu posso compartilhar. Tem pessoas que não vão entender essas experiências. Tem pessoas que vão dizer, é louca. E as coisas de Deus Mas o são... apóstolo Paulo fala isso, né? Lá no Manual do Fabricante, ele fala que a própria palavra de Deus, a Bíblia, para carne, para os humanos, É loucura. É loucura. É loucura. É loucura. A gente tem que realmente ter olhos espirituais. Exatamente, né? Olhos espirituais. Então, eu vejo que Mas Deus aí eu falo que eu quero ser louca. Falo assim, eu quero ser cada vez mais louca. Exatamente. Porque assim eu sei que eu vou estar mais no espírito, né? Então, Deus vem ressignificando muitas áreas, né? Com o passar do tempo, ele vai ressignificando. Mas eu vejo que para que isso aconteça, é necessário uma entrega da nossa parte, sabe? É necessário realmente dizer, não, Senhor, eu quero passar por esses processos. Porque é o que a gente estava falando, às vezes a gente não quer lembrar, a gente não quer passar pelos processos, a gente quer pular processos. Né? E a gente não pode pular processos, a gente tem que deixar, né? Porque para que o tempo de Deus, ele se cumpra perfeitamente sobre nós, né? Não é com a força do nosso braço. É na dependência do Espírito Santo, né? É no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito para nós. Né? Então, e a vontade dele também. Né? É boa, perfeita e agradável. Eu tenho caminhado sobre essa palavra faz umas 2 semanas já. Bom. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente Tudo não que a gente precisa fazer é alinhar a nossa com a dele, né? Alinhar nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, que eu vejo que é o que é mais difícil, né? Que a gente quer ser aqueles filhos que vai sozinho. Não, eu vou sozinho. Não. A gente quer independência. Independência, né? E a gente não pode ser independente. Nós somos igualzinho aquelas crianças, que já viu? A criança pequenininha, quando ela aprende a andar, ela não quer a mão, ela não quer dar mão, ela quer ir sozinha, daí ela vai... Só que ela não tem consciência, né? Daí ela vai atravessar a rua, se joga assim na frente do carro, porque ela não sabe que ali tem carro, que mata, nada disso. Nós somos igual, né? Exatamente. A gente é igualzinho. A gente quer largar, ser independente, caminhar, se jogar pro precipício. É isso aí. E a gente acha que o precipício que tá lá a felicidade, né? É lá que tá a felicidade, é bem isso. É isso aí. Ai, Jaque, que tremendo. Meu Deus. Essa é um pouquinho da minha história, né? Do que o Senhor está fazendo na minha vida, ainda está fazendo, né? Que presente. E eu digo, né, que o testemunho é assim, ó, Deus faz de novo. Porque assim como ele fez na tua, ele pode fazer na vida de cada um de vocês aqui que está escutando. É verdade. Muito mais. E vai fazer em nome de Jesus. Porque ele é vivo, presente e imutável. Não é? É isso aí. Então, isso é tremendo. Assim. Eu sempre digo assim, ó, se Jesus mudou a minha vida, eu sei que ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, que às vezes diz, essa pessoa não tem jeito. Tem jeito sim. Eu sou uma improvável para estar aqui hoje, compartilhando isso. Eu sou uma improvável. Mas tem jeito. Tem jeito para o traficante? Tem. Tem jeito para prostituta? Tem jeito para quem usa droga? Tem jeito para quem foi abusado? Tem cura que pode ser liberado sobre essas vidas. Tem uma restauração, tem uma nova vida, tem novos começos que Deus quer liberar sobre essas vidas, né? Verdade. Então, assim, basta saber se nós queremos. Né? É o nosso sim, é o nosso posicionamento, porque Deus ele não vai arrombar a porta do nosso coração. É verdade. A palavra diz, eis que eu estou à porta e bato, né? Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, assim, eu preciso abrir a porta, eu preciso dizer, Senhor, vem e entra aqui, ó, vai doer, mas eu preciso renunciar, eu vou renunciar, porque assim, ó, não existe algo melhor do que você ter a presença do Senhor ali junto com você. Verdade. Pode vir a tempestade, pode o mar se agitar, pode acontecer o que for. Mas saber que Jesus está no barco. Mas ele está no barco, ele está no barco. É verdade. Saber que ele está no barco. É isso aí. É verdade. Então, obrigada, Jaque. Glória a Deus. Glória Amém. A Deus. Muito obrigada, né? Por esse momento, por me permitir compartilhar. Nós que agradecemos, meu anjo. Obrigada por esse transbordar, né? Por ser essa carta viva. Obrigada, que Deus te abençoe cada vez mais. Eu fico imaginando o que ele ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Não é?
Então é isso, minha gente. Falei pra vocês que ia cair o butiá dos bolsos. Ai, que vocês possam ser o meio de Amém. muitas transformações, é, indicando esse podcast para muitas pessoas que vocês conhecem. Uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Amém. Boa noite.